Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E hoje vocês podem estar estranhando que tem alguém aqui do meu lado, né? Hoje eu vou participar com a minha colega lá do Grupo Cristal, a Daiane Limberger. Daqui a pouquinho ela se apresenta para vocês, mas antes de tudo eu quero falar da pauta do programa de hoje, que é equilíbrio, aprendizado e propósito, o papel do desenvolvimento humano na excelência em saúde. E para falar sobre esse assunto hoje, temos a autora do e-book Fortaleça a Sua Essência, enfermeira, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de times de alta performance e cofundadora da MedVantage. MedVantage. Daqui a pouquinho ela explica melhor como que funciona, porque eu não falo em português direito, que dirá em inglês. Mas daqui a pouquinho ela vai se apresentar para a gente. Mas, antes de tudo, a minha parceira no dia de hoje, Daiane Limberger, pode falar e se apresentar também para o nosso público. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui com o meu colega aí, que é uma inspiração para nós esse projeto, que a gente assim intitula como o nosso bebê da casa, né, Geise? Isso. Então, eu estou bem feliz. Ela me chamou de Geise, eu vou chamar de Dai também. Todo mundo me conhece como Dai, né? Então é Dai mesmo. Aproxima, conecta. A aproximação. Então, estou bem feliz de fazer parte, né, como moderadora hoje, né? Só para a gente, né, sentir como funciona, a gente que faz parte do projeto, né, inicial. Então, hoje eu estou aqui como moderadora. Já conheço a Liz há algum tempinho também, né? Então, estou aqui junto para participar junto com vocês. E nós falamos muito em Dai, Geise, Lise. Com vocês agora a nossa convidada de hoje, que é essa pessoa com esse vasto currículo e esse vasto propósito de ajudar as pessoas, Lisiandra Galvão. Exato. Tudo bem, Lise? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença. E a pergunta padrão para todo mundo é: quem é a Lisiane? E a Lisiandra, Lise, quem é a Lisiandra? E o que tu faz da vida além de dar entrevista aqui pra gente. Muito bem-vindo. Muito obrigada. Então, eu quero aproveitar e parabenizá-los por entender que esse espaço pode realmente contribuir tanto, né, com tantos serviços, com tantas instituições, ainda mais num momento onde a nossa feira está crescendo e ganhando essa relevância toda em relação a ser uma feira de excelência na qualidade para os hospitais próximos, né, regionais. Então, a gente percebe aí esse crescimento. Além de enfermeira, além de professora, além de diretora técnica, né, na nossa empresa, eu sou mãe, tenho 2 filhos e presto aí toda a assistência, né, aos nossos clientes. A nossa empresa ela é bastante nichada, então a MedVantage ela é do núcleo totalmente da radiologia, então nós atendemos com contrastes para ressonância, para tomografia, parte de descartáveis, e a gente traz no mercado um novo conceito em distribuição. Assim como a Cristal também tem outros formatos de trabalho, né, mais nichos na parte de medicamentos, enfim, alguns serviços. O nosso é totalmente personalizado para os centros de diagnóstico, né? Então, quando a gente fala um novo conceito, a gente fala muito na entrega do todo, entendendo a dor do cliente. Como eu tive a oportunidade de ser enfermeira durante vastos 15 anos na Santa Casa de Porto Alegre, que é um complexo gigante, né? Então, à frente do serviço de diagnóstico, eu venho muito nessa tecla do desenvolvimento de pessoas, de olhar para o colaborador e de ter processos claros, porque a gente entende que é o que faz a diferença em relação à segurança e à sustentabilidade. Para começar, Lise, como surgiu a MedVantage? Isso, MedVantage. É que a gente tenta inglesar o português e não precisa, às vezes é mais fácil, é mais simples. Exatamente. E como que essa visão de excelência nasce? O que te orientou a pensar nesse propósito? A enfermagem, ela nos traz um olhar muito global do negócio, né? Tanto em relação ao cuidado assistencial, o cuidado do paciente, o cuidado do familiar. E eu tinha a vontade de vivenciar outras práticas a nível mais global, ou seja, não somente dentro de uma instituição. Então, fiz uma transição de carreira, fui para algumas indústrias, trabalhei com nicho de contraste também em outro momento,
outros distribuidores, e a MedVantage nasce porque realmente o Sul ele era carente dessa representação em relação à marca que a gente representa hoje, e porque tanto eu quanto o meu sócio, que faz todo o cuidado e a parte financeira do negócio, a gente já tinha uma vivência, né, bastante forte no cenário da saúde e no cenário de indústrias e de parceiros. Então, quando a gente fala no sonho, foi de criar algo que realmente faça a diferença lá na outra ponta. Então, nós estávamos terminando um projeto na cidade da Nike, Santa Cruz do Sul, também, num grande distribuidor. Sim. E aí a gente começou a pensar, o que a gente faz de melhor que outras pessoas não fazem e como que a gente pode estar encantando e impactando mais pessoas, né? Então já era o sonho dele ter realmente uma empresa no formato de negócio de saúde, e eu com toda a parte técnica falei, vamos lá, vamos fazer. E aí a coisa vai naquele encaixe, né? Ele já conhecia o CEO da indústria que a gente representa hoje, foi numa conversa, numa grande feira no CBR, que ocorreu em Curitiba, no Rio de Janeiro, foi naquele ano, e aí eles tinham necessidade de terem pessoas aqui para representar a marca, e nasceu a MedVantage. Dai. Eu sempre acho que quando a gente consegue entender a dor do cliente final, a gente está sendo muito assertivo, né? Nós, como Cristal, também temos essa linha, assim, de entender a dor do cliente, levar essa prestação de serviço com excelência, né? Como tu falou, a parte de radiologia é uma parte hoje que não tem esse cuidado, né? Que vocês têm no atendimento, enfim, né? Acho que um exame é tão simples assim, né? Uma tomografia, uma ressonância, né? E tem todo o cuidado à parte, né? Não é só o paciente que está indo fazer o exame, é toda a equipe que está por trás disso, né? Então, trabalhar com melhores produtos, melhores resultados, com certeza, e também melhor diagnóstico, né? Então, essa sensibilidade com o nosso cliente final é muito importante e faz toda a diferença. A Lise também prega muito também do profissional estar aqui não só para ser um qualquer profissional, né? Eu acho que a gente tem aqui uma missão muito importante, principalmente quando a gente trabalha na área da saúde, que é levar conhecimento e informação. E a informação salva vidas, né? Falando em conhecimento, Lise, de onde surgiu a ideia do e-book? Tem aqui na tua apresentação o que é esse e-book, onde eu encontro, ele é gratuito, eu tenho que pagar? Como que eu encontro ele e o que ele me entrega de valor dentro da área da saúde? Isso. O e-book, a gente brinca, né, que todas as pessoas devem plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu fiz um mini livro, mas trazendo um pouquinho a essência, né? O que eu entendo? Quando a gente desenvolve pessoas, a gente tem que olhar muito para a questão de valores e de autoconhecimento. Então, o e-book foi escrito com esse pensamento de poder trazer para as mulheres e o público da saúde, meu público acaba sendo muito mulheres, né? Querendo buscar o seu espaço, querendo trazer aí uma construção de carreira, uma transição, realmente se tornar protagonista em qualquer área, né, que desejar estar. Então, o e-book foi pensado naquele momento da gente olhar para a gente, de usar algumas técnicas que estão disponíveis para nós durante o dia, porque a mulher ela acaba se sobrecarregando muito nas suas tarefas, muitas vezes como mãe, como esposa, como profissional. Então, o e-book fortalecendo é para a gente realmente conseguir olhar um pouquinho para dentro e trabalhar com o nosso melhor. E isso integra a parte de uma gestora dentro de um centro de imagem. Então, entendo como se tudo fosse um link. Uma gestora que tem equilíbrio, que entende a maneira e o manejo de cada colaborador, o perfil comportamental, ela estando centrada e com autoconhecimento, ela consegue fazer com que o seu time tenha uma crescente. E com isso, ela também consegue uma expansão. Então, aí foi a ideia, a grande ideia do e-book. A Carla teve aqui ontem, ela falou em transição de carreira antes. A Carla teve aqui ontem, ela era dentista e se tornou influencer. E ela contou aqui pra gente que o corpo da mulher, ele tem que ser constantemente monitorado. Porque a idade vai chegando, os problemas vão chegando, o corpo de 10 anos atrás não é o mesmo hoje, isso é para qualquer ser humano, mas a mulher tem mais esse cuidado do que o homem. E tendo esses nortes, como o teu e-book, como situações que a gente pode buscar, ou melhor, vocês podem buscar um norte para poder viver melhor, é muito importante. A ideia surgiu em cima dessa necessidade, foi na tua vida, foi conversando com outras pessoas, como surgiu essa ideia de criar?
conteúdo. Foi na minha vida mesmo, Uhum. né? Porque quando a gente sai da assistência de um formato de hospital onde tu fica dentro, teu mindset tem que mudar totalmente quando tu decide criar e fazer fora da caixinha. E aí eu passei, além da transição, toda essa questão de cuidado, quais são os gatilhos que me ativam a ficar ansiosa, a gente trabalha com meta, a gente trabalha com entrega, a gente trabalha com prazo. Então, para que eu conseguisse realmente ter um maior resgate das minhas possibilidades de criar, de fazer um negócio, de entregar o melhor para o meu cliente, surgiu essa necessidade. É claro que eu já sou 40 a mais, então também já estou passando e vivenciando uma fase importantíssima da mulher, que é a fase aí do pré-climatério, da entrada de uma menopausa, e é exatamente isso, a mulher ela fica um pouquinho disfuncional. Então não é somente entrando com a parte medicamentosa. Se a gente não tem o nosso autoconhecimento, o olhar, e entendendo o que eu posso realmente utilizar melhor, a gente acaba se sucumbindo muitas vezes, né? Então, essa foi a ideia. E aí, muitas pessoas têm esse olhar, como que tu era enfermeira lá dentro? Como é que foi essa tua transição? Por onde a gente começa? Para que lado que a gente olha? A gente te percebe muito diferente. Eu tinha muitas crises de pânico e de ansiedade. E aí eu precisei realmente, primeiramente assumir isso, né? Porque eu pensava, cara, tá me faltando coisa para fazer, entendeu? Não é possível, depois de tanto tempo, aparecer crises de ansiedade, enfim, né? E aí, junto com toda a parte de terapia, de interação, a gente precisa aprender a se conhecer, né? Eu não conseguia entrar num avião antes de estar medicada, e eu viajo o Brasil inteiro hoje, se precisar. Então, não era algo que não compactuava com a minha disponibilidade em fazer o negócio, né? Então, senti na pele, aprendi, e hoje entendo que consigo contribuir com as pessoas que também o necessitam. Dai, eu quero deixar mais tua vontade para conversar com a Liz, se tu sentir a necessidade de fazer alguma pergunta específica para ela, mas aqui no nosso roteiro tem cultura de instituições de saúde são um desafio. Quais são as principais barreiras que tu encontra hoje para implementar programas de desenvolvimento? E como tu faz para superar essas barreiras? Sim. Muitas instituições, muitos gestores que são mais distantes da parte lá da ponta operacional, eles entendem a educação continuada como um custo, o desenvolvimento de pessoas como um custo e não como algo que agrega valor e motiva muitas vezes os colaboradores a permanecer naquela instituição, realmente cientes do que eles precisam fazer, com responsabilidade e com aquele brilho no olho. A gente tem um turnover gigante hoje na área da saúde. A DAI percebe isso muito provavelmente quando visita, né, alguns clientes, visita num período, daqui a pouco já no outro já não é mais Mudou a equipe aquela total. equipe que está lá. Então, um dos maiores desafios é esse, é fazer com que realmente quem está lá mais no nível administrativo financeiro entenda como a capacitação, o desenvolvimento de pessoas pode vir a somar. E aí a gente não está nem falando em relação à qualidade e à segurança assistencial. A gente está falando em horizontalização e padronização de processos. Porque quando eu tenho padronização, o meu custo e desperdício ele é muito menor, e a segurança em relação a todo aquele atendimento, ela se torna também muito maior, né? Então, essa é uma dificuldade. Como o meu nicho acaba sendo contraste, o contraste ele teve há um pouco tempo atrás uma falta bastante importante, acho que a Dai deve ter ligado, inclusive, para alguns lugares para saber se conseguia um contraste, muitos clientes ficaram sem, muitos exames não se fazem em contraste, principalmente à base de iodo, né? A hemodinâmica, a gente não sabe uma prótese, uma órtese sem ter. Deixa eu pedir uma explicação técnica de alguém que entende esse negócio. O que é um contraste, pelo amor de Deus, Dai? Explica, porque eu não sei. Eu vou Tu que é começar, especialista em e a em Lizy, equipamento. que é também, né, tomadora do produto, continua, né? O contraste, o nome já diz, né? É um medicamento que, para o diagnóstico, né, de uma patologia, ele vai contrastar, ele vai aumentar a precisão daquele diagnóstico. Então, é importantíssimo, né, o contraste num exame de imagem, porque Eu ia ele perguntar, vai então é utilizado sempre no ele vai exame de imagem. amplificar, né, o laudo vai ser muito mais assertivo com o uso do contraste. A Lizy vai complementar agora. Exatamente. Ele é considerado pela vigilância como medicamento, embora ele sirva para diagnóstico. Tá. Então, aí a gente já tem um diferencial.
Existe contraste à base de iodo, que o exame de tomografia ele é feito com contraste à base de iodo, é exatamente isso, ele opacifica os demais órgãos e evidencia as lesões. E aí o médico consegue laudar com questão de medidas e, enfim, realmente a lesão, descrever, né, a lesão propriamente dita. E o contraste à base de gadolínio para os exames de ressonância magnética. E ainda outros contrastes para a hemodinâmica. Então, quando a gente escuta, o paciente botou um stent, então aquele stent sobe com algum tipo de contraste, tá? Então, a gente não faz esses exames sem o contraste. Então, voltando à tua pergunta, a gente consegue mostrar que, muitas vezes, 99,9% de vezes, a capacitação faz com que a gente tenha um menor desperdício de contraste. E aí eu venço a objeção, porque o contraste à base de iodo, ele ainda não normalizou, e isso a nível mundial. Muito bom. Poderia compartilhar algum exemplo prático de como o investimento em capacitação e cultura de aprendizado contínuo transformou resultados e satisfação de equipes, hospitais e teus clientes, propriamente Sim, ditos? sem dúvida, é muito gostoso, né, a gente conseguir falar, assim, dos cases de sucesso, né, a gente fala em cases de sucesso. Nós temos vários clientes, não somente no Rio Grande do Sul, e como eu fui enfermeira por muito tempo, muitas enfermeiras colegas acabavam vindo na Santa Casa para fazer benchmark, conhecer, entender como que era feito os nossos processos, enfim, né. Então a gente teve um cliente há pouco tempo que ele me convidou, nos chamou para uma mentoria para desenvolver o enfermeiro que seria o enfermeiro responsável pela gestão de algumas clínicas, em unidades físicas distantes uma da outra, né. Então, um menino recém-formado, a gente desenvolveu um menino e implementou a cultura de treinamento, de desenvolvimento, e na radiologia a gente tem algumas acreditações que são importantes, eleva o nível do serviço, e até por uma questão muito do Sul, Falamos bastante disso ontem, que é uma certificação, uma né, uma certificação, ela validação muda totalmente, a maneira como as operadoras e percebem dá uma esse serviço. reputação excelente para o hospital, né? Totalmente, é segurança. E aí a gente implementou o PAD, que é uma padronização em acreditação na radiologia, através do treinamento. Então a instituição ela foi certificada e eles conseguiram manter a Unimed, que para eles é um convênio super importante, né? Então foi um baita case de sucesso esse, assim, de deixar os processos todos redondinhos, com segurança, com validação e principalmente diminuindo o custo. Então, um dos cases. Imagina o quanto caso ela tem para contar para a gente num episódio completo, né? Aqui nós temos uma edição pocket, Aham. que é no máximo meia hora, num episódio completo, então ela vai trazer uns 10 casos de sucesso dela, e inclusive as dificuldades, né? Porque pode ser ter alguma coisa que tenha bastante dificuldade de implementar, até porque tem culturas, principalmente no Brasil, de ser irredutível. Eu não quero mudar, eu não quero avançar, eu não quero Sempre abrir foi a assim. mente. Sempre foi assim. É No muito Sul, complicado. principalmente aqui, nós do Uhum. Sul, nós somos, né, as equipes que a gente encontra são resistentes à mudança, Pois é, porque eu sou um profissional de 20 anos e sempre fiz assim, eu não quero, né, ter uma opinião que, mesmo que isso vai melhorar a minha rotina, então assim, como a gente faz parte de gestão de pessoas e gosta de cuidar de pessoas, a gente encontra esse desafio. Mas que nem tu falou, a gente tem assunto aí para um podcast completo da próxima vez aí, a, no formato, né, que é o que acontece. isso, lá na Dale Carnegie, que é um treinamento que eu fazia de desenvolvimento de pessoas, tinha a síndrome de Gabriela. Sabe qual que é essa síndrome? Se assim, Exatamente. Nasci assim, Gabriela. exato, nasci A assim, gente cresci assim, você sempre assim. Muda a cabeça. Se juntem com pessoas que queiram fazer o teu negócio crescer, que queiram fazer o teu hospital ter uma rentabilidade, um processo melhor, uma reputação melhor. Tu tem o teu e-book, né? Eu vou deixar a Dai pensar, falar contigo aqui agora e formular alguma pergunta fora do nosso script para ti, para que vocês possam ter essa troca enquanto eu pego o teu brinde aqui. Ai, que Tu vai ter ótimo. um brinde especial além do nosso da Cristal aqui. Que Já que delícia. tem o teu e-book, eu vou te trazer um book Ai, físico. adoro, muito Pode fazer uma pergunta para ela, Dai, alguma coisa que tu tenha curiosidade sobre o trabalho dela. À vontade. Tá. Então, primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter essa troca, né, como a gente tem trabalhos semelhantes, né, mas eu acredito que tu, como eu também, quando a gente tem equipes, né, eu sempre falo, a gente trabalha com a dor de barriga individual de cada um dia por dia, né, Yes. qual que é a tua maior dificuldade perante a grandes equipes, né, com essa construção que realmente vem a favor deles, né, até a gente mudar essa mentalidade. Então, queria ver, assim, qual que é hoje o teu maior desafio
perante, né, a gente sempre traz como evolução, né? E o autoconhecimento eu sempre falo que é a chave para mudar tudo isso. O autoconhecimento é algo que depois que a gente vê, a gente não consegue desver. A gente deve estar lá mexendo na ferida para se tornar realmente cada vez melhor. A maior dificuldade é trazer uma cultura de capacitação e de treinamento realmente que não decline. Né? Então, assim, que não seja somente no momento de o cliente sofrer uma auditoria ou uma vigilância ou uma vistoria, né? Então, que se implemente, se mantenha esse nível organizacional de excelência. Tá? Então, essa é a maior dificuldade, porque a gente lida com pessoas, muitas vezes, como tu falou, mais conservadoras, Sim, né, que já estão aí há bastante tempo, médicos que entendem que somente aquele formato é um formato importante, gestores, então, assim, manter realmente uma cultura de excelência, de capacitação, acaba sendo o maior desafio. Mas a gente entra com as práticas, com as técnicas, e até então sempre conseguimos ter resultados, assim, bastante importantes e pertinentes, né, com o que a gente busca entregar. o nosso stand aqui na frente, o Grupo Cristal está posicionado logo aqui na frente do nosso estúdio do podcast. Eu quero deixar aqui o brinde para tu retirar ali com a Cindy. Eu Obrigada. não sei nem o que que é que vem dentro da sacolinha, mas tenho certeza que tu vai gostar. E aqui é o meu presente pessoal para ti, que tem o teu e-book. E nesse livro do poder, que idade tem teus filhos, que eu não te A perguntei? Rafaela tem 24, já é médica veterinária, e o João Pedro vai fazer 14 agora no mês que vem. Ah, ele gosta de jogar bola? Adoro. Tá, aqui tem o poder da assessoria em ação, onde eu fui coautor do livro. Que Aqui bacana! tem tudo para se tornar um atleta de alta performance performance, e se não der certo, um ser humano de excelência. Tudo Muito aqui dentro. obrigada, que legal. Aí tem ex-treinador, ex-jogador, ex-árbitro, árbitro atuante como eu, tem jornalista, tem empresário de jogador, todo mundo deixou o seu depoimento para deixar o passo a passo do que fazer e principalmente o que não fazer Exatamente. para se tornar uma boa pessoa e principalmente, para se tornar um bom atleta e principalmente uma boa pessoa. Um bom ser humano. Muito obrigado pela tua participação, Dai. Excelente a participação, hein? Obrigada. Venha mais vezes, por favor. Foi o primeiro de muitos, né? Como tu falou, eu acho que o aprendizado hoje da nossa conversa é com certeza se tornar um ser humano de excelência, né? Isso faz Exatamente. parte da nossa trajetória. Porque ser um bom profissional, tu pode ser em várias áreas da tua vida. Agora, o ser humano, tu vai ter que conviver contigo pro resto da vida. Do verdade. primeiro ao último dia. Então, que tu seja uma pessoa boa, para Claro, ser uma companhia agradável para ti mesmo. claro. Vão passar mais de 20 mil pessoas aqui no Health Meet. E agora eu quero que tu utilize aquela câmera ali para dar tua mensagem final para todo mundo que vai passar aqui no evento. E muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Venha mais vezes. Muito obrigada, eu que Obrigada. agradeço a oportunidade e eu desejo então que a feira continue sendo uma feira de excelência e que para todas as pessoas, né, que passem por aqui entendam a educação continuada, as padronizações como algo realmente extremamente relevante para o desenvolvimento dos nossos serviços e que a gente tente olhar cada vez mais para a gente, porque assim, ser um bom profissional é o esperado. Agora, realmente, ser uma pessoa diferenciada e mudar esse mundão aí é o que todo mundo deseja, né? Essa foi a querida e simpática Lise. Seja muito bem-vinda sempre ao nosso podcast. Um abraço do Gese e da Dai para ti. E que Muito possamos obrigada, conversar gente. mais vezes para entender um pouco mais do teu trabalho, principalmente do ser humano que tu é. Esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios, mais uma edição concluída. Eu espero que vocês compartilhem o vídeo com aquelas pessoas que vocês acreditam que mereçam esse conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais, Podcast Saúde e Negócios no Instagram e também lá no nosso YouTube. Se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!